E aí pessoal, aqui é o Jack. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma prática muito esquecida entre os homens, e essa também é uma das razões porque nós temos tanta derrota espiritual nos dias de hoje, tantos homens escravos dos pecados, das maldades dos seus corações. A prática que eu quero falar para vocês é sobre o jejum, e eu vou deixar anexado aqui um vídeo fenomenal do John Piper. E antes eu quero abrir um disclaimer aqui, falar sobre John Piper e Wayne Grudem, e vou usar eles e mais o Richard Foster para falar sobre jejum para vocês. Mas deixar claro aqui, e eu vou repetir isso mais vezes, que essa dupla aqui, Wayne Grudem e John Piper, são os teólogos que todo homem precisa ler. Todo o homem viril, servo de Deus, que serve a Jesus, precisa ler esses dois. Vocês aprenderão sobre amizade e sobre complementarismo. Eles escreveram livros em parceria. O Wayne Grudem tem 2 livros fenomenais lançados pela cultura cristã sobre o feminismo evangélico e confrontando o feminismo evangélico. Eu vou falar muito sobre esses livros para vocês. O Piper tem um livro lançado junto com o Grudem, aqui no Brasil pela Tempo de Colheita, sobre o papel do homem e o papel da mulher. Vou falar muito sobre esses livros. E o Piper tem um resumo desse livro também, lançado pela Tempo de Colheita, também sobre o mesmo assunto. Então isso aqui é só um disclaimer para vocês irem se aprofundando, tá bom? Então, o vídeo que vocês vão ver, o livro que é citado pelo John Piper, é esse livro aqui. Então eu não vou comentar sobre esse livro, só estou dizendo que se vocês gostarem do que vocês virem, ouvirem do Piper falando, e vocês quiserem conhecer mais, é esse livro aqui, Celebração da Disciplina, O Caminho do Crescimento Espiritual. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, e ele foi lido entre toda a nossa liderança aqui da Vintage também. É Editora Vida, não é Editora Vida Nova, Editora Vida. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O Wayne Grudem, ele vai falar para nós no capítulo 18 da sua sistemática. O capítulo é sobre oração. Ele vai falar no ponto 12 sobre jejum. Então ele vai dar algumas características do jejum. O que o jejum é? Em primeiro lugar, o jejum vai aumentar o nosso senso de humildade, tá bom? Porque nós somos fracos, nós precisamos do Senhor, nós precisamos do poder de Deus. E a comida, quando o Piper cita isso, que quando nós não estamos medicados, entre aspas, com a comida, o nosso coração é revelado a nossa necessidade por pecado, por televisão, por internet. Então, o jejum é uma boa forma de revelar o que está dentro do nosso coração, tá bom? Ignora a minha cadela latindo, tá bom? 2. O jejum nos permite dedicar mais atenção à oração, porque a gente acaba gastando menos tempo comendo. Então nós podemos nos dedicar à oração. 3. O jejum, ele é um contínuo lembrete que nós, assim como nós sacrificamos algum conforto ao Senhor pelo fato de não comer, também devemos sacrificar a Ele continuamente o nosso ser, tá? Então, eu estou sacrificando num pequeno momento, um pequeno conforto, e isso me lembra que eu vou sacrificando continuamente, não só apenas no momento do jejum, eu vou sacrificando a minha vida. Por isso que no momento do jejum, no momento da oração, quando você separa esses momentos, Paulo vai tratar em 1 Coríntios 7 que deve haver, nesse único momento, que deve o homem e a mulher se afastar das relações sexuais, tá bom? 4, jejuar é um bom exercício de autodisciplina, pois quando nos abstemos de ingerir alimentos que normalmente desejamos, também fortalecemos a nossa capacidade de nos abster do pecado, a qual, se não, seríamos tentados a ceder. Se nos treinarmos a aceitar de bom grado o leve sofrimento do jejum, seremos mais capazes de aceitar outros sofrimentos por amor da justiça. Então é uma forma de você ir treinando o seu corpo. Você vai treinando as suas vontades, ou seja, o seu corpo não é seu rei.
né? Uma coisa que tem que ficar claro para nós: o seu pênis não é o seu Deus. Sua vida, suas vontades, não, você não é obrigado a fazer todas as suas vontades, tá bom? Quinto, o jejum também intensifica a atenção espiritual e mental. Isso aqui para mim é fenomenal, isso aqui ocorre muito na minha vida. O jejum também intensifica a atenção espiritual e mental e a consciência da presença de Deus. Exato. Pois nos concentramos menos nas coisas materiais deste mundo, como o alimento. E as energias do organismo se desvencilham da digestão e do processamento do alimento. Isso possibilita que nos concentremos nas eternas realidades espirituais, que são muito mais importantes. Aqui vai ter uma nota e eu vou ler para vocês daqui a pouco. Ou seja, o teu corpo não está processando, não está digerindo, todas as tuas energias estão voltadas para o foco. Eu costumo dizer que o jejum tem um caráter orante, ok? Então é como se não apenas a tua boca, o teu coração orasse, mas como se o teu estômago estivesse orando, se o teu sistema digestivo estivesse orando, se todo o teu ser estivesse orando. Eu acredito que a oração e o jejum andam de mãos dadas, tá? 6, e último, o jejum exprime sinceridade e urgência na oração. Se continuássemos a jejuar, acabaríamos morrendo. Portanto, de modo simbólico, o jejum sinaliza para Deus que estamos prontos a entregar a própria vida para que a situação se altere. Não mais continue assim. Nesse sentido, o jejum é especialmente indicado quando o estado espiritual da igreja se acha deprimido. Então, gente, nós vemos os homens de Deus, Neemias, nós vemos Josafá, nós vemos o rei de Nínive conclamando um jejum, cara. E eu vejo que hoje em dia, quando a gente fala de jejum, as pessoas não sabem o que fazer. As pessoas não sabem o que jejuar. Isso ocorre principalmente porque os homens não sabem jejuar. Então eu estou me dirigindo aos homens aqui porque vocês têm que liderar a casa de vocês. Porque vocês precisam pastorear a casa de vocês. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus disse, e quando jejuarem? E quando orarem? Ele não disse, e se vocês orarem? E se vocês jejuarem? Ou seja, ele parte do princípio que você vai jejuar. Ele parte do princípio que você vai orar. Então o jejum é algo para a nova aliança, sim. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Uma questão prática. Vai jejuar, desliga suas redes sociais. Exceto se você vai ligar o YouTube para ver uma pregação. Você não responde e-mails em jejum. Você não acessa o WhatsApp, Facebook em jejum. Vai haver exceções? Sim, você está com a sua mãe com câncer terminal no hospital e você está jejuando por ela, você vai estar ligado no WhatsApp para responder a sua tia, a sua avó, que está visitando ela. Questões assim, muito emergenciais. Mas você se desloga das redes sociais. Como começa um jejum? Quando você vai dormir. Você vai dormir, você ora a Deus. Ou quando assim você acordou muito cedo, você ora ao Senhor. Estou começando um jejum. Você pode jejuar até o meio-dia, até 1h da tarde. Tá? Eu quero convocar aqui todos os homens. Se você está junto aqui, eu vou colocar aqui no primeiro link, na descrição, o grupo, o canal no Telegram, Clube da Luta, Pastor Jack Clube da Luta. E eu vou dizer para vocês, se você quer vencer o pecado, você vai saber de uma coisa. Toda sexta-feira pela manhã, eu vou estar jejuando. Toda, tá? Eu aprendi isso com o pastor Rafael. Os puritanos jejuavam nas quartas e no sábado, e nas sextas. Se não me engano, os judeus eram nas terças e nas quintas. Os puritanos eram nas quartas e nas sextas. Eu jejuo toda sexta-feira. Toda sexta-feira pela manhã estou de jejum. Então, se você, homem, se você, assim, quer andar junto com o pastor Jack, se junte a mim nesse costume. Toda sexta-feira pela manhã, a minha casa está de jejum. A minha esposa não está jejuando alimentos nesse momento, porque ela está dando de mamar para nossa filha. Então, mulheres grávidas, mulheres que estão dando mamar, elas não vão jejuar. Mas isso começa por nós, pelos homens, tá bom? Então, toda sexta-feira nós estaremos juntos jejuando. Se deslogue da internet. Você quer ser um homem de Deus, você quer triunfar sobre o pecado, você quer vencer contra a maldade, você quer vencer a maldade, você quer ser um homem forte diante desse mundo, você precisa jejuar.
Nenhum homem, escute o que eu vou dizer aqui, nenhum homem é tão forte quando ele está prostrado aos pés do Senhor. Nenhum homem possui tanta força do que aquele que se prostra aos pés do Senhor. Hoje, no nosso culto doméstico, eu li 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, porque é um livro, não é uma carta. 2 é quando é no Novo Testamento. 2 Coríntios, 1 Pedro, porque daí é carta. No Antigo é livro. Então é 2º livro de Crônicas. 2 Crônicas. Homens falam correto, tá? Então eu tô explicando para vocês isso e eu quero que você entenda isso que é de coração. Tá? Talvez algum pastor nunca sentou com você, você não teve pai, você não teve isso. E eu quero me dispor a passar esse tempo contigo. E nós estávamos ali meditando em 2 Crônicas 20, quando de repente nós vemos Josafá, quando foi desafiado por um imenso exército, ele se volta ao Senhor, em oração, em jejum. Deixa eu dizer uma coisa para você. A força nos nossos dias, ela tem sido vista de forma totalmente antibíblica. Então, é óbvio que vai ser interessante você fazer exercícios, crescer os seus bíceps, você ter ombros largos, você diminuir a sua barriga. Todos nós queremos isso. Isso é bom, isso não é ruim. Mas isso não é o essencial. É interessante você talvez investir em ter uma arma para proteger a sua casa, se algum homem entrar e querer estuprar sua mulher e seus filhos. Mas você tem que ter, antes dessa arma, uma arma espiritual. Você tem que ter poder contra as trevas. Porque homens maus podem entrar na sua casa todos os dias, ou a maldade, por intermédio de demônios, entram na sua casa todos os dias. Talvez um homem nunca entre na sua casa querendo roubar ela, mas pode haver um homem mau entrando todos os dias, e esse homem mau é você. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, todos os dias vai haver um homem mau deitando do lado da cama da sua esposa, do lado da sua esposa na cama. Esse homem mau é você. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, todos os dias vai haver um homem mau colocando seus filhos para dormir. Esse homem mau é você. Por isso que nós devemos nos voltar para a palavra e para o jejum. Deixa eu ler para você aqui uma nota que eu acho fenomenal aqui na sistemática do Grudem, e isso é pouquíssimo falado, tá bom? É a nota 17, página 322 da sistemática do Grudem. Ele diz assim: em Marcos 9:29, quando os discípulos perguntaram por que não conseguiram expulsar determinado demônio, Jesus respondeu: essa casta não pode sair senão por meio de oração. Muitos manuscritos gregos antigos e bastante confiáveis, além de vários manuscritos antigos em outras línguas, trazem por meio da oração e jejum. Seja como for, o texto não pode significar a oração feita no momento em que se expulsa o demônio, pois Jesus simplesmente expulsa o demônio pela palavra e não se demora em oração. Deve necessariamente significar, então, que os discípulos não dedicaram previamente tempo bastante à oração e que sua força espiritual era pequena. Portanto, o jejum, mencionado em muitos manuscritos antigos, se encaixa no perfil de uma atividade que aumenta a força e o poder espiritual da pessoa. Isso aqui, meu velho, é o que muitos teólogos fogem disso aqui. É a primeira interpretação básica do texto de Marcos capítulo 9. O jejum aumenta o poder espiritual. É uma leitura simples do texto. Uma leitura simples, uma pessoa simples vai ler. O jejum aumenta o poder espiritual. E é exatamente isso que ocorre. Então, assim, o Piper vai falar isso de forma muito mais rebuscada, tá bom? Mas eu gosto dessa pegada. Tem gente que não entende o porquê a sistemática do Grudem é boa. Eu vou fazer um vídeo ainda só sobre a sistemática do Grudem, explicando por que ela é poderosa, sendo que ela é extremamente simples. As pessoas não entendem isso. Eu vou explicar num outro vídeo para vocês. Mas essa explicação do Grudem, para mim, eu preciso que você fique com ela. O jejum aumenta o poder espiritual. O jejum aumenta o poder espiritual contra as trevas. Tá bom? Jesus deixa claro isso. O Piper vai explicar isso de forma mais rebuscada aqui, tá bom?
porque é um livro só sobre jejum. Então eu indico para você Fome de Deus, editora Cultura Cristã, livro de John Piper. Leia também Celebração da Disciplina e, óbvio, a Sistemática do São Gruden. Essas são minhas indicações. O vídeo vai ficar longo, não tem problema. Homens gastam tempo para aprender. E isso aqui é um tempo curto com o resto da tua vida, tá bom? Você vai poder voltar a ver os seus memes e rir das bobagens que nós homens rimos. Mas eu quero que você termine aqui esse vídeo, não passa para frente, termina vendo o vídeo do John Piper sobre esse mesmo assunto. E eu encerro dizendo para você, se junte a mim. Todas as sextas-feiras, isso aqui não é um convite de um fariseu, tá bom? É um convite de alguém que quer que homens vençam seus pecados. Primeiro link aqui abaixo, o grupo Pastor Jack, Clube da Luta. E todas as sextas-feiras eu convido você, pela parte da manhã, a estar se juntando a mim e jejuando. Se você gosta do meu trabalho, acompanhe o recado no final desse vídeo. Tá bom, meus irmãos? Um abraço, eu conto com vocês. Nós seguimos aí servindo a Jesus. Fiquem agora com John Piper. Pastor John, what is the purpose behind fasting? Richard Foster wrote a book on spiritual disciplines, and in it he says that probably the most important text in all the Bible for establishing the importance of Christian fasting, that we should do it today, is Matthew 9:14 and following. Let me read just a couple of verses of that and show you the sentence that I think he's right about. The disciples of John the Baptist, came to Jesus and said, "Why do the Pharisees fast, but your disciples do not fast?" So he's not fasting. And Jesus said to them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away, and then they will fast." Now that's the sentence that Foster says, and I think he's right, shows that in Jesus' mind, when he is taken away, that is, when he dies and ascends to the Father, there will be fasting. And therefore, the context of fasting in Jesus' mind is longing for the not yet of the kingdom. So he's come, and while he was here, they didn't fast because the bridegroom was present. But when the bridegroom is taken away to come a second time, there's this ache in the heart of God's people. And I think that's the general statement about the meaning of fasting. Fasting is a physical exclamation point at the end of the sentence, "I need you. I want you. I long for you. You are my treasure. I want more of you. And oh, for the day when you would return. Maranatha, come Lord Jesus." And fasting is an exclamation point at the end of all those sentences. So the heart of it is longing and a putting of our stomach where our heart is in order to give added intensity and expressiveness to our ache for Jesus and our longing or our ache for all the implications of Jesus' power in the present moment that isn't completely realized. We want to see people healed. We want to see people saved. We want to see marriages redeemed, and we ache and long for this to happen, and therefore we ask Jesus to come by putting this exclamation point of longing at the end of our desires. Here's one more thing, and I say this largely from experience, and people can test whether they think it's got biblical root or not. I think it does. I think fasting is not only a positive statement of this much I want you, you're more important to me than food, but it's also a negative way of exposing latent idolatries. When I'm not being medicated by food, what comes out of my heart?
anger, lust, the need for television and more of it, or something like that. People need to know what's at the bottom. I think Job was a good man, basically. But at the bottom of Job's life was some latent sin. And when God took away from him health, took away from him children, in other words, this was a horrible enforced fast from children and from health, Job got bent out of shape and said some things for which he had to later repent. And I find, Tony, that if I go without, say, 24 hours of food from supper to supper or breakfast to breakfast or something like that, my, oh my, what is exposed of my heart towards my wife and my daughter. So it is a very good discipline, not only as a positive expression of longing in prayer, but also a negative exposure of my heart so that I can deal with these things as they come up. Thank you, Pastor John. And for more on fasting, see John Piper's book, A Hunger for God, which you can download for free online at desiringgod.org. I'm your host, Tony Reinke. Thanks for listening.